Fala galera, pra quem não conhece, eu sou Isabela Soares e hoje, diferente dos temas que a gente vem discutindo atualmente, eu vim falar um pouquinho sobre do que eu trabalho hoje, considerando, pra quem não sabe, que eu sou formada em Direito e ainda não adquiri minha OAB. Bom, eu já contei pra vocês, na época que eu ainda estagiava, eu estava em torno do sétimo semestre da faculdade, eu consegui um estágio numa administradora de condomínios e nisso eu passei a ter algumas possibilidades como ir morar sozinha e adquirir minha independência, e por isso eu até contei pra vocês do que eu trabalhava e quanto eu ganhava na época para me possibilitar com o estágio morar sozinha. Hoje, eu já formada em Direito, não tendo ainda OAB, considerando que as provas foram adiadas muitas vezes, a gente não conseguiu fazer dar continuidade nas provas da OAB, eu tive duas tentativas para fazer a OAB e não passei. Então tudo isso ocorreu e eu não adquiri minha OAB ainda para poder, se for meu desejo, advogar ou ampliar minhas oportunidades no mercado de trabalho. Mas de fato, eu reconheço que para um bacharel em Direito, todo mundo olha para você e você diz, formei em Direito, você adquire uma obrigação de ter uma OAB. Mas isso não é o desejo de todo mundo, não é todo mundo que quer advogar, não é todo mundo que quer de fato fazer do ramo da advocacia, ter uma carteirinha da OAB, seu foco, seu objetivo de vida. Eu comecei estagiando a partir do sétimo semestre, como eu falei pra vocês, no administrador de condomínios. E o mundo corporativo, no que diz respeito à empresa privada, talvez tenha mais oportunidades para um estudante e depois um formado do que para alguém que começa estagiando numa empresa pública e o estágio acaba e fica sem um vislumbre do que vai fazer. Quando você estagia num órgão público, você sabe que aquele estágio tem um período, no máximo 2 anos, que você vai se dedicar àquele órgão e depois disso, se você não tiver OAB e não tiver uma oportunidade de emprego, você vai sair da faculdade formado sem um vislumbre, uma oportunidade, sem saber o que você vai fazer para trabalhar, para se sustentar, para dar andamento na sua vida. Hoje, o que mais acontece, principalmente na época da pandemia, muita gente está sem emprego, mesmo formado, não sabe o que fazer, não sabe no que trabalhar. É por isso que eu acredito que uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida, enquanto eu estagiava, enquanto eu estudava Direito, foi estagiar numa empresa privada, porque eu voluntariei numa defensoria pública, por exemplo, e durante alguns meses, na vara de família, inclusive. Eu também já estagiei, mas no ensino médio, em órgão público. Então eu sei que a empresa privada me abriu a oportunidade de permanecer trabalhando depois que eu me formei. O bom é que eu não estou com OAB, isso não me impede de trabalhar, de exercer um cargo numa empresa e por isso ter uma renda, crescer. Vamos responder a pergunta, do que eu trabalho? Eu continuei na administradora de condomínios. Inicialmente eu comecei como estagiária num departamento jurídico, realizando demandas de cobrança ação de cobrança e de execução das taxas condominiais. Depois de passar em torno de 1 ano e 3 meses, 4 meses na empresa estagiando, quando iniciou o ano, eu consegui ser contratada um pouquinho antes de me formar, inclusive. Eu tinha algumas matérias pendentes, então até eu concluir, eu já estava contratada. E eu fui contratada num departamento que me deu a possibilidade de conhecer ainda mais o mercado referente à administração de condomínios. Então eu continuei trabalhando com tudo
que gira em torno de condomínios. E por isso, quando eu me formei em junho de 2020, eu comecei a fazer uma pós-graduação também nesse sentido. Hoje eu faço uma pós-graduação em Direito Imobiliário e Condominial justamente por ter trabalhado em uma administradora de condomínios e saber um pouquinho desse ramo do direito. Então a empresa privada hoje em dia influenciou muito na minha vida, na minha decisão em qual será meu foco, meu objetivo de vida a partir do momento que eu me formei e vou dar andamento. Mesmo que eu saia da empresa futuramente, eu vou permanecer trabalhando com empenho e foco nessa área, imobiliária e condominial, né? Tudo que eu fiz até hoje na administradora de condomínios refletiu no meu futuro, porque eu vou dar andamento nisso. Então, trabalhando com o direito condominial, com a área condominial, tanto na questão jurídica, administrativa, eu tive uma noção de como é que vai ser a minha vida daqui por diante, sendo uma bacharel em direito e ainda não tendo uma OAB. Então, ótimo, eu já consigo dar uma assessoria, uma consultoria a uma pessoa sobre como é a vida em condomínios, seja ele síndico ou condômino, e também sei que se eu adquirir uma OAB, eu vou poder advogar nesse sentido, no quesito imobiliário, em questões imobiliárias e também nas questões de condomínios. Então, eu gostaria de dizer para você que hoje, por exemplo, ainda está estudando, ainda é um estudante de direito e fica pensando em como é que vai ser sua realidade, se você vai conseguir uma OAB, se não vai conseguir, e se não conseguir, o que vai acontecer, se você vai se dedicar a tentar um estágio numa empresa pública ou vai fazer numa empresa privada, o que um órgão público ou numa empresa privada, o que você vai fazer a partir de agora. Eu não descarto a oportunidade de você fazer um estágio num órgão público, principalmente se você quiser tornar isso um foco como passar no concurso público, mas eu acho que você tentar também oportunidades em uma empresa privada pode ampliar as suas oportunidades no futuro. Você formando, você vai continuar tendo oportunidades também nessa. Pode ser na empresa que você iniciar ou em empresas que tiverem o mesmo segmento da que você iniciou. Então, eu sou grata por ter iniciado estagiando numa empresa privada de administração de condomínios e agora ser contratada dela. Mesmo sendo uma OAB, eu continuei tendo uma expectativa, tendo um foco de trabalho, tendo uma renda, que é muito importante depois que você se forma, e eu não estagnei. É muito legal você perceber que você não estagnou depois que você formou, porque o maior medo de alguém que se forma é você não conseguir emprego, seja um emprego público ou privado, seja ganhando bem ou ganhando mal. Convenhamos, a gente precisa de um emprego. Pagar contas, dar andamento na vida, a gente precisa de um emprego. Então, eu não ganho mal, mas também poderia ganhar muito melhor. Hoje estou grávida, por exemplo, e por causa da gestação a gente sabe como é que está sendo as leis referentes a isso, os entendimentos e decretos referentes à pandemia e gestação, pessoas de prioridade ou com comorbidade que precisam ser afastadas de trabalho, e eu, por exemplo, pude ser afastada e ficar em home office. Isso é uma coisa muito importante, não fui demitida. Antes de engravidar, chegou a pandemia, eu não fui demitida, foi uma empresa que permaneceu, não afundou, não faliu. Então, isso é algo muito bom pra mim. E quando eu tiver OAB, quem sabe a gente advogue, quem sabe a gente consiga novas oportunidades ainda no segmento condominial e imobiliário. Gostaria muito de fazer alguma coisa, como seja um canal, seja um portal, seja um site, com sentido no que eu estou estudando, porque sem dúvida a gente estuda. Ainda que eu seja um pouquinho frustrada em estudar direito, todo mundo sabe que eu queria ter estudado jornalismo, mas já que eu estudei direito, eu gostaria de um dia poder dedicar minha vida e demonstrar o que eu aprendi até agora. Então, se em algum momento eu abrir um canal referente a isso, eu vou contar pra vocês também. Porque o mundo condominial é muito importante, muito interessante, e muita gente vive em condomínios, mas não sabe quais são os seus direitos, seus deveres e tudo que envolve a questão de condomínios. Tá brigando com o vizinho, síndico precisa se meter, ou como comprovar a titularidade de um imóvel,
de quem é a obrigação referente à atualização de cadastro de uma unidade, quando você é administrado, a garantia condominial, a garantia da receita condominial, tudo isso eu aprendi trabalhando numa administradora de condomínios. Então, fica aí a dica. Se você puder trabalhar numa empresa privada, eu super indico, porque você pode abrir muitas oportunidades no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo. Beijos e até mais. Tchau!